Meus prezados irmãos, minhas prezadas irmãs, boa noite a todos. Pedimos aos irmãos e irmãs aqui presentes que coloquem os celulares no modo silencioso e vamos iniciar os nossos estudos dessa noite, agradecendo a Jesus a bênção dessa oportunidade, agradecendo a presença de todos aqui nesse momento, encarnados e desencarnados, pedindo ao Mestre que abençoe as nossas vidas, levando essas bênçãos às nossas famílias, amparando os doentes, amparando aqueles que sofrem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas faltas, livrai-nos do mal. Pois que vossos são o reino, o poder, a majestade e a glória para todo sempre, que assim seja. E em nome de Deus, de Jesus nosso Mestre, de Paulo de Tarso, patrão da nossa casa de oração, estudo e trabalho, dos nossos amigos e benfeitores espirituais, estamos iniciando os nossos estudos evangélicos e doutrinários essa noite, na santa e bendita paz, que assim seja. Meus irmãos, do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, a felicidade não é deste mundo, retirado do Eclesiastes, o item de número 20, de autoria do Cardeal Morlot, o Cardeal François Nicolas Madeleine, Cardeal Morlot, Paris, 1863. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade dessa máxima do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo reunidas essas três condições tão desejadas, porquanto incessantemente se ouve no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Diante de tal fato, é inconcebível que as classes laboriosas e militantes invejem com tanta ânsia a posição das que parecem favorecidas pela fortuna. Neste mundo, por mais que faça, cada um tem a sua parte de labor e de miséria, sua cota de sofrimentos e de decepções, donde facilmente se chega à conclusão de que a terra é lugar de provas e de expiações. Assim, pois, os que pregam que ela é a única morada do homem e que somente nela e numa só existência é que ele cumpre alcançar o mais alto grau das felicidades que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam os que os escutam, visto que demonstrado está, por experiência arquissecular, que só excepcionalmente esse globo apresenta as condições necessárias à completa felicidade do indivíduo. Em tese geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia, algo imaginário, a cuja conquista as gerações se lançam sucessivamente, sem jamais lograrem alcançá-la. Se o homem ajuizado é uma realidade neste mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. O em que consiste a felicidade na terra é coisa tão efêmera para aquele que não a tem, que não tem a guiá-lo à ponderação, que por um ano, um mês, umas semanas de satisfação completa, todo o resto da existência é uma série de amarguras e decepções. E notai, meus caros filhos, que falo dos venturosos da terra, dos que são invejados pela multidão. Conseguintemente, se a morada terrena são peculiares as provas e a expiação, forçoso é
que admita que em algum lugar moradas há mais favorecidas, onde o espírito, conquanto aprisionado ainda numa carne material, possui em toda plenitude os gozos inerentes à vida humana. Tal a razão porque Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores, para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar um dia, quando vos achardes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Todavia, não deduzais das minhas palavras que a terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária. Não, certamente. Dos progressos já realizados, podeis facilmente deduzir os progressos futuros, e dos melhoramentos sociais conseguidos, novos e mais fecundos melhoramentos. Essa a tarefa imensa, cuja execução cabe à nova doutrina que os Espíritos vos revelaram. Assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa atitude superior vos anime, e que cada um de vós se despoje do homem velho. Deveis todos consagrar-vos à propagação desse espiritismo que já deu começo à vossa própria regeneração. Corre-vos o dever de fazer que os vossos irmãos participem dos raios da sagrada luz. Mãos, portanto, à obra, meus muito queridos filhos, que nesta reunião solene todos os vossos corações aspirem a esse grandioso objetivo de preparar para as gerações por vindouras um mundo no qual já não seja vã a palavra felicidade. Passamos a palavra ao nosso irmão e amigo Gilvão. Boa noite a todos. Que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo estejam em nossos corações. Bom, meus irmãos, como acabamos de ouvir da leitura inicial feita pelo nosso irmão Euler, estamos continuando nos estudos do capítulo 5 da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, hoje focando no item 20, cujo subtítulo é A Felicidade Não É Deste Mundo. A instrução, que é objeto das nossas reflexões hoje, ela por si só é muito esclarecedora e autoexplicativa. Nosso irmão aqui do mundo maior nos diz que a felicidade não é desse mundo, e ele justifica essa afirmação demonstrando a veracidade. E nós vamos aprofundar então um pouco nessa lição para entender que a felicidade que não é possível aqui na Terra por enquanto é a felicidade absoluta, porque a felicidade relativa, essa sim é possível. Nós vamos compreender isso estudando esse item conjugado com a questão 920 e também com as questões seguintes, 921 e 922 do Livro dos Espíritos, que trata exatamente sobre esse tema. E o espírito de François-Nicolas Madeleine, Cardeal Morlot, nos diz o seguinte, que independentemente da raça, da crença, da idade, do sexo, da cultura, da instrução, qualquer que seja a posição social da criatura, todos que estão aqui, que estamos vinculados aqui ao planeta Terra, temos a nossa cota de sofrimento e decepções. Ninguém escapa, meus irmãos, não tem exceção. Então, jamais devemos invejar quem quer que seja, nem mesmo aqueles que aparentemente, quando nós olhamos, falamos, nossa, que pessoa feliz, né? Que vida boa, é só aparência, meus irmãos, porque
tenhamos certeza, esses irmãos também têm a sua cota de sofrimento, de decepção, de dificuldades. Às vezes, a pessoa tem uma ótima situação financeira, mas a profissão dele é complicada, desafiadora, arriscada. Outras vezes ele tem a excelente condição financeira, mas tem uma limitação física, uma enfermidade. Se não for ele, às vezes é alguém que ele ama. Então, mesmo que tenha uma saúde perfeita, pode ser que tenha uma família complicada, um ente querido problemático, de forma que os exemplos são incontáveis. Todo mundo, em algum aspecto da sua vida, tem dificuldades, aflições, desafios a serem superados. Isso porque, meus irmãos, nós estamos na Terra, que é, como sabemos, um planeta de provas e expiações. No capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá ensinamentos acerca daquela frase de Jesus, aquela lição maravilhosa: há muitas moradas na casa de meu Pai. Então lá nós aprendemos e compreendemos que a casa do nosso Pai é o universo infinito, e que as moradas são os diferentes mundos que são povoados por espíritos de acordo com o nível de aprimoramento intelectual e moral. Então, nós que estamos em processos reencarnatórios aqui na Terra, que é um mundo de provas e expiações, ainda precisamos ser provados, aferidos. Também precisamos expiar as nossas faltas. Nós temos um passado aí, sombrio, e muita coisa para aprender, muito vício, muita imperfeição para combater. E a carga de dificuldades e de problemas de cada um é na medida exata das forças, das necessidades e do merecimento. Então, Deus coloca cada um na família certa, no corpo certo, na profissão, na condição e na circunstância necessária para que ele evolua, para que ele progrida naquilo que ele ainda está ali debilitando, está tendo dificuldade. E é interessante nós pensarmos que esse item, que trata do planeta Terra como sendo um planeta de expiações e provas, é engraçado, interessante, na verdade, pensarmos por que ele está no capítulo 5 e não no capítulo 3, que trata dos tipos de mundo, porque poderia estar lá. Lá nós aprendemos as diferentes moradas, as características de cada mundo, e essa lição também poderia ter sido colocada lá. Só que Kardec, olha que interessante, colocou no item 5, porque a aflição, que é o objeto de estudo deste capítulo, é ela que causa a infelicidade. Então, sem as aflições, nós não seríamos felizes? Seríamos. O que nos traz infelicidade são as aflições. Então, nós precisamos nos conscientizar que apenas alcançaremos a felicidade combatendo as causas das nossas aflições. E quais são as causas das nossas aflições? As nossas imperfeições. Nós vamos perceber, que existe aqui uma cadeia de causa e efeito. As nossas imperfeições causam as aflições, e as aflições são a causa da nossa infelicidade. Então nós temos que ir na origem, combater as nossas imperfeições. Algo que ainda precisamos melhorar na nossa personalidade, na nossa maneira de ser e de agir, porque são essas imperfeições que, ou nesta vida ou em vidas passadas, causaram as aflições que nos tornam infelizes. Então, enquanto houver orgulho, vaidade, ciúmes, inveja, ganância, apego, excesso, desequilíbrio, enquanto tiver desconformidades,
nós vamos estar atraindo aflições e, por consequência, infelicidades. E a felicidade absoluta, a pura, só alcançaremos se nos depurarmos de todas essas imperfeições. E isso, meus irmãos, nós sabemos que vai demorar, né? É um processo longo. Vejamos aqui, meus irmãos, que interessante as conclusões que Allan Kardec fez a respeito desse tema na obra O Céu e o Inferno. Lá no capítulo 7, ele fez uma espécie de código, fez em artigos, é um código da justiça divina, digamos assim. Tem 33 artigos. Eu escolhi aqui 3 para a gente ler e refletir um pouco. O artigo 2 diz o seguinte: a felicidade perfeita é inerente à perfeição, isto é, a completa depuração do espírito. Toda imperfeição é, ao mesmo tempo, causa de sofrimento e privação de gozo, ou seja, de alegria, de felicidade. Do mesmo modo que toda qualidade, toda virtude adquirida é fonte de alegria e atenuação de sofrimento. Não há, esse trecho aqui é bem importante, não há uma única imperfeição da alma que não acarrete consequências funestas e inevitáveis, como não há uma só qualidade boa, ou seja, virtude, que não seja fonte de alegria. A soma das penas, ou seja, dos sofrimentos, é assim proporcional à soma das imperfeições, como a das alegrias é proporcional à soma das qualidades. A alma que tem, por exemplo, 10 imperfeições, olha a matemática, sofre mais do que a que tem 3 ou 4. Quando dessas 10 imperfeições não lhe restar mais que a metade ou 1/4, sofrerá menos. E quando extintas por completo, não sofrerá mais, porque será perfeitamente feliz. E lá no final, no último artigo, que é o 33, Kardec faz um resumo nos seguintes termos: apesar da diversidade de gêneros e graus de sofrimentos nos espíritos, o Código Penal da vida futura pode resumir-se nesses 3 princípios. O sofrimento é inerente à imperfeição. Toda imperfeição, assim como toda falta que dela resulta, traz consigo o próprio castigo, em suas consequências naturais e inevitáveis. Assim, a doença decorre dos excessos, o tédio da ociosidade. E aí vai adiante. Como todo homem pode libertar-se das próprias imperfeições, desde que o queira, pode igualmente anular os males consequentes e assegurar a sua felicidade. A cada um segundo suas obras, no céu como na terra. Tal é a lei da justiça divina. Interessante, né? É algo muito simples, mas difícil. Cada imperfeição, né, gera uma aflição na nossa vida, ou mais de uma, e é isso que nos faz felizes. Então nós temos que nos burilarmos, trabalhar firme aí na reforma íntima. Se já sabemos que a felicidade absoluta, que é essa felicidade completa, total, ainda não é possível na Terra, por ser um planeta habitado por criaturas imperfeitas, todos nós somos, vamos então falar agora um pouco sobre a felicidade relativa, essa que nos é possível alcançar. E isso vai depender então de alguns fatores, né? Primeiramente, de um estado de consciência, da nossa forma de viver. Quando passamos a compreender a nossa condição espiritual, a condição espiritual da Terra como um mundo de provas e expiações, e mudamos a nossa atitude diante da vida, as coisas vão melhorando.
Então, ao invés de nos colocarmos na posição ilusória de vítima, ele quer acabar com esse negócio de vitimismo. Isso não ajuda em nada, pelo contrário, só nos atrapalha a marcha. Em vez de nos colocarmos na situação de vítima, precisamos fazer um autoexame sincero e questionar o que eu tenho que aprender com essa aflição, com essa dificuldade que eu estou atravessando, porque fui eu que causei. Onde foi que eu errei? O que eu tenho que corrigir em mim? Isso é imprescindível, meus irmãos. É isso que vai nos fazer acelerar aí a jornada evolutiva. E mais, ao invés de pensarmos, serei feliz quando acabar os meus sofrimentos, vamos mudar isso aí, né? Nós vamos pensar e viver da seguinte forma: serei feliz apesar dos meus sofrimentos, porque eles não vão acabar. No mundo de provas e expiações, você vence uma dificuldade aqui e aparece outra. É quase que instantâneo. Você superou um obstáculo, pode preparar que daqui a pouquinho tem algo mais aí, exatamente para nos aferir, para nos impulsionar ao progresso. Tanto é que nosso querido patrono Paulo de Tarso falou: tribulação produz ou constrói fortaleza. É a tribulação que nos faz crescer. E é disso que se trata a felicidade relativa. É um estado de felicidade que, na sua essência, muitas vezes independe dos aspectos exteriores, independe, muitas vezes a nossa família, né, os parentes difíceis serão os mesmos, né? A enfermidade muitas vezes vai te acompanhar a existência inteira. Pode ser que ela seja superada? Pode, mas pode ser que ela esteja na programação espiritual, no seu planejamento reencarnatório, para te acompanhar. E aquilo ali, nós já aprendemos aqui, na verdade é um remédio. Essa aflição, na verdade, é um remédio que vai te curar de algum vício, de alguma enfermidade moral. Então, alguns dos aspectos exteriores não serão alterados, mas quando nós alteramos o nosso estado íntimo, passamos a enxergar as dificuldades e as aflições com essa lente, com esse ponto de vista que a doutrina espírita nos ensina tão bem, né? Sobretudo naquele item, que é um dos itens que eu particularmente mais gosto desse livro, é o item 5 do capítulo 2, o ponto de vista, que Kardec fala exatamente isso. É quando nós nos conscientizamos de que somos espíritos eternos, que somos nós mesmos quem atraímos e causamos os nossos sofrimentos, que depende exclusivamente da gente mudar-nos. Isso muda tudo, né? E nesse sentido, é sempre importante relembrar que o Evangelho é o roteiro certo, é o manual a ser seguido por qualquer criatura, porque o Cristo veio exatamente nos trazer, nos ensinar e nos exemplificar o que é viver em absoluta harmonia com o Pai e suas leis. Porque nós vamos ver aqui, nas questões 920, 921 e 922, que eu vou ler agora, que nós somos infelizes quando nos afastamos da lei divina. Não são as nossas imperfeições que provocam a nossa infelicidade? As nossas imperfeições nada mais são do que as nossas condutas desviadas da lei de Deus. Vamos passar aqui a leitura dessas questões, que vai nos ajudar a ter uma visão ainda mais abrangente sobre esse tema. Na 920, Kardec pergunta: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Ou seja, a absoluta, né? A completa. Não, por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra.
Aqui a espiritualidade falou exatamente isso. Olha, a felicidade absoluta ainda não é possível aí, porque aí é um mundo de provas e expiações. Só criatura imperfeita, provocando aflições e atraindo infelicidade. Mas é possível uma felicidade relativa quando você se esforça para seguir a lei divina. E na 922 é uma questão muito interessante que vez ou outra é estudada aqui nessa casa. Kardec pergunta: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Aqui, resumindo, Kardec está falando: qual que é a dica? O que nós temos que fazer para sermos felizes? Essa felicidade relativa que vocês estão nos ensinando que ela é possível, como que eu alcanço ela? E aí vem 3 dicas muito valiosas. Com relação à vida material, a posse do necessário. Com relação à vida material, a posse do necessário. Isso significa simplicidade, desapego, significa equilíbrio na nossa relação com a matéria. Então, essa é a vertente da vida material. Com relação à vida moral, qual que é a orientação? A consciência tranquila e a fé no futuro. Então, a consciência tranquila e a fé no futuro. Como que nós alcançamos isso? A gente só tem a consciência tranquila quando está cumprindo fielmente nossos deveres. Então, o cumprimento devido do dever é que vai nos dar a consciência tranquila. Qual dever? Todos eles. Nós temos deveres enquanto pais, enquanto filho, enquanto irmão, enquanto vizinho, enquanto cidadão, enquanto motorista. Toda vez que você foge do seu dever, que se atropela o seu dever, pode saber que vai vir problema para o seu lado. Agora, se você se esforça para cumprir todos os seus deveres bem, você está indo no caminho reto. Daqui a pouquinho, né, as atribulações, as aflições passam, a vida passa e nós chegaremos numa condição muito melhor do que a que chegamos aqui na Terra. A fé no futuro. Fé significa confiança, é uma relação de confiança em Deus. Nós temos essa fé quando nós estamos fazendo a nossa parte, né? Está muito ligado com a consciência tranquila, porque da parte de Deus nunca falta. Ele é perfeito, infinitamente bom, justo, misericordioso. Então, se nós estamos fazendo a nossa parte, nós podemos confiar, ter fé no futuro, porque da parte de Deus está tudo certo, sempre. Nós vamos ser recompensados, nós vamos ser premiados pelo nosso esforço. E prosseguindo aqui, irmãos, nós vamos perceber que para quem tem a visão materialista da vida, fica muito difícil. Inclusive nesse ponto, nesse item, o ponto de vista, lá Kardec fala exatamente isso. Para os materialistas, qualquer perda toma vastas proporções, porque é muito apegado, né? Por pensarem que só existe uma vida, uma única existência, qualquer sofrimento pesa muito e demora a passar, né? Dura mais tempo a sua percepção sobre aquilo. O simples fato de duvidar da vida futura estimula a pessoa a cometer excessos, a criar tormentos voluntários, né? A alimentar os vícios, buscar a todo custo, a qualquer custo, né, as vantagens do mundo. E a gente sabe que isso ele está indo exatamente na contramão do caminho certo. Então, bendita nós sempre falamos aqui, né, meus irmãos, bendita é a doutrina espírita, que nos explica
nos consola, nos orienta, nos fortalece. Então, temos que nos apegar nesses ensinamentos valiosos e fazer a nossa parte, né? Trabalhar duro aí, incessantemente na reforma íntima, na prática da caridade, para seguirmos adiante. Para finalizar, meus irmãos, trouxemos algumas lições valiosas de Emmanuel, que estão nessa obra, O Livro da Esperança. Ele começa assim, perante o mundo, clamas que não encontraste a felicidade no mundo, quando o mundo, bendita Universidade do Espírito, dilapidada por inúmeras gerações, te inclui entre aqueles de quem espera cooperação para construir a própria felicidade. Casa que habitas, campo que lavras, plano que arquitetas e obras que edificas, solicitam-te paz e trabalho. Amigos que te ouvem, rogam-te bom ânimo. Doentes que te buscam, suspiram por melhoras. Criaturas que te rodeiam, pedem-te amparo e compreensão para que lhes acrescentes a coragem. Coisas que te cercam, requisitam-te proteção e entendimento, para que lhes aprimore o dom de servir. Tudo é ansiosa expectativa ao redor dos teus passos. Olha que interessante, né? Tudo à nossa volta está esperando a nossa atitude. Qual vai ser a nossa atitude? Diante do sofrimento, diante do parente difícil, diante da oportunidade. Tudo é ansiosa expectativa ao redor dos seus passos. Não maldigues a terra que te abençoa. Afirmas que espera em vão pelo auxílio do mundo. Entretanto, é o mundo que te espera. É o mundo que espera confiantemente em ti. E mais na frente ele diz assim, muitas pessoas dizem que o mundo é antro de perdição em que as trevas do mal senhoreiam a vida. No entanto, é no mundo que receberam o regaço materno para tomarem o arado da experiência, e é no mundo que se nutrem confortavelmente a fim de demandarem mais altos planos evolutivos. O mundo, porém, obra-prima da criação, indiferente às acusações gratuitas que lhe são desfechadas, prossegue florindo e renovando, guiando o progresso e sustentando as esperanças da humanidade. Fugir de trabalhar e sofrer no mundo, a título de resguardar virtude, é abraçar o egoísmo mascarado de santidade. O aluno diplomado em curso superior não pode criticar a inexperiência das mentes infantis reunidas nas linhas primárias da escola. Os bons são realmente bons se amparam os menos bons. Os sábios fazem jus à verdadeira sabedoria se buscam dissipar a névoa da ignorância. O espírita, na essência, é o cristão chamado a entender e auxiliar. Doemos, pois, ao mundo, ainda que seja o mínimo do máximo que recebemos dele, compreendendo e servindo aos outros, sem atribuir ao mundo os erros e desajustes que estão em nós. Então, meus irmãos, temos que focar em nós mesmos, né? Nas nossas dificuldades, nos nossos defeitos, para continuarmos marchando em direção à felicidade. Que Jesus nos abençoe. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor. Embora a miséria amarga dos prantos
do nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança, nossa porta de esperança, que nunca se fechará. É com essas duas estrofes de um dos mais belos poemas da cristandade, recitado por Abigail, quando seu pai tinha acabado de morrer sob os açoites de um questor romano, e o seu irmão querido, Gesiel, futuramente Estevão, depois de consagrado ao cristianismo, acabara de ser banido de Corinto, em direção às galeras, de onde muito poucos saíram vivos. Gesiel então pede a ela que ore a prece dos aflitos, a oração dos aflitos. E essa oração está contida no final do capítulo 2 do livro Paulo e Estevão. E é com ela que nós buscamos a inspiração de nosso Senhor Jesus para falarmos na noite de hoje sobre o capítulo das aflições, que se inicia com a expressão contida no livro Eclesiastes, concebido há 935 anos antes de Cristo, pelo rei Salomão, em que ele dizia que a felicidade não é deste mundo. Esse ensinamento, meus irmãos, contido no Eclesiastes, que é um dos livros proféticos e poéticos do tempo antigo, do tempo em que os judeus se organizavam como a única pátria que concebia a presença do Deus único em suas crenças e preparavam a vinda do Cordeiro Divino, nosso Senhor Jesus, e que é atribuído ao rei Salomão com seus ensinos e que conclamava o povo judeu a pensar e a sentir sob o domínio da responsabilidade e das crenças elevadas, especialmente aquelas contidas no Decálogo. E o cardeal que nos proporciona essa belíssima lição dessa noite, que foi um cardeal francês do século XVII, no tempo dos mais tristes que ocorreram na França, também conhecido como o tempo do terror, e que as cabeças rolavam nas guilhotinas simplesmente por uns discordarem do pensamento dos outros. Esse irmão, em uma de suas vidas, consagrado que foi a ser um religioso católico, oficiando na Catedral de Notre-Dame, em Paris, e que fez questão de deixar em seu tempo os mais belos ensinamentos de Jesus, tentando conclamar aos seus contemporâneos que mais importante que as desavenças que levavam ao ódio, as polarizações de toda ordem e finalmente a desordem, só poderiam ser combatidas com o Evangelho de nosso Senhor, que substitui as sombras do desentendimento pela luz da compreensão maior. E o cardeal Borloo nos diz nessa bela lição que nem a riqueza
nem o poder, nem a juventude, nem os três juntos são capazes de proporcionar a verdadeira felicidade. O mundo que nós vivemos ainda não é o mundo dos felizes. O mundo que nós construímos, porque somos herdeiros de muitas e muitas caminhadas em que falimos renitentemente nas experiências que Deus nos concedeu. Ainda é o mundo dos desencontros, dos desentendimentos. Ainda é o mundo em que as pessoas raciocinam pelas vias do egoísmo, como nos disse aqui há pouco Giovanni. É o mundo em que as pessoas contam as perdas, ainda que mínimas, como se fosse a causa maior de suas vidas. É um mundo que ainda está extremamente ligado aos preconceitos, às diferenças, às desigualdades, aos desentendimentos provocados pelas mais simples desconexões, pelos mais simples desentendimentos. Pessoas de todas as classes e condições, de todas as idades, se queixam amargamente da situação em que se encontram. O cardeal falava isso há mais de 2 séculos atrás. E de lá para cá, embora a transformação ocorrida na superfície do nosso mundo, os ideais que vigoravam a partir do Renascimento, a partir do Iluminismo, a partir da mudança do pensamento filosófico das criaturas humanas, eles mudaram, de certa forma, a compreensão da vida em sociedade, mas ainda não foram capazes de atacar o egoísmo que existe dentro de nós. Os mais belos pensadores, os mais preparados oradores religiosos, inclusive nas fileiras espíritas, muitas vezes, quando afrontados por pequeninas perdas, quando ameaçados em seu interesse próprio, ainda que pequeno esse interesse, muitas vezes se comportam como criaturas totalmente diferentes daqueles pensamentos que elas esposam nos centros espíritas ou nos locais onde praticam suas religiões. O egoísmo ainda é a chaga moral da humanidade e por causa dele nós temos sofrido em muitas e muitas situações nesse nosso tempo, nesse tempo em que nós vivemos, e por causa deles temos regressado reiteradamente neste mundo para podermos aplacar as consequências dos nossos equívocos originários, da incapacidade não apenas de compreendermos o nosso próximo, mas sobretudo de compreendermos a nossa posição aqui na Terra em relação a esse próximo. O cardeal afirma que de forma absoluta em nosso planeta o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. E de fato, jamais foi encontrado. Porque a felicidade que se pode viver aqui na Terra é apenas relativa, como há pouco aqui nos trouxe o nosso companheiro, nosso amigo. É a felicidade que aqueles muito poucos que a conquistam são os que possuem a posse do necessário para viver com decência, para viver com dignidade, para viver com os recursos mínimos que lhe tragam uma vida em equilíbrio. E as outras duas circunstâncias, todas duas morais, dizem respeito à nossa consciência. A absolvição que esse tribunal da probidade interior nos estabelece quando avaliamos o nosso comportamento diante da ética cristã que nós já cremos. E quando somos absolvidos por esse tribunal, nós então somos felizes.
nós compreendemos que finalmente cumprimos com o nosso dever. Isso nos traz alívio. E por fim, a fé no futuro, a certeza de que a nossa vida não acabará aqui, nessa existência fugaz, na certeza de que herdaremos um outro patamar da vida, em circunstâncias diferentes da que vivemos aqui na carne, em dimensões diferentes, e que com certeza significarão a consequência natural da vida que tivemos aqui, em paz e em equilíbrio, procurando não nos transformarmos em santos, porque isso é muito difícil para nós, criaturas ainda muito erráticas, mas para a nossa felicidade, para a nossa alegria. A doutrina espírita, revivendo os ensinamentos de Jesus, nos diz que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são a mesma coisa. Não são aqueles que já se transformaram em anjos, em santos aqui na terra, mas são aqueles que se esforçam para viver aquilo que pregam e aquilo que acreditam. E para nossa felicidade é algo que todos nós poderemos alcançar se quisermos. E é essa felicidade relativa que não nos isentará das dificuldades do mundo, dos desafios da convivência, da presença dos ignorantes, do convívio com os egoístas e com os pouco prudentes, mas que quando buscamos essa situação, sabemos viver, aprendemos a viver todos esses fatos e circunstâncias de maneira a não nos deixarmos levar pelas dificuldades que estão presentes nos corações e nas mentes daqueles que nos procuram dentro das lutas existentes na vida. Então, se somos um trabalhador, saberemos lidar com os nossos companheiros muitas vezes incompreensíveis e revoltados. Saberemos lidar com os nossos chefes, com os nossos responsáveis diretos, de maneira a compreender a investidura de que eles se encontram carregando e responsáveis. Se somos cidadãos, saberemos compreender as lutas e os desafios daqueles que estão no poder, e ao invés de nos revoltarmos, tentaremos ajudá-los com as nossas orações e não com o nosso pensamento de crítica mordaz e não com os nossos pensamentos ruins originados daqueles cujas provas nós não temos sequer condições de avaliar. Se estivermos diante da perda dos nossos entes queridos, a fé no futuro nos resguardará de uma tristeza ou de uma desesperação constante. As acusações que nos procurarem serão amortecidas por uma consciência que esteja em paz consigo mesma. E nós saberemos enfrentar, através das ferramentas do silêncio, aqueles que nos acusam injustamente, ao invés de revidar com a violência ou com outras acusações. Enfim, meus irmãos, nós conseguiremos criar uma cúpula de paz em torno das nossas vidas, muito embora estejamos vivendo num mundo de expiação e de provas que nós mesmos ajudamos a criar. Mas o cardeal vai mais adiante. Ele não fala apenas das tristezas e das dificuldades por não encontrarmos a felicidade existente de forma plena em nosso planeta. Ele nos fala das possibilidades que nós, espíritas cristãos, temos para contribuir com esse belo mundo que Deus nos concedeu e transformar esse mundo aos pouquinhos a partir do nosso próprio exemplo. E ele nos faz constatar que o mundo melhorou. Ele que viveu nos tempos sombrios da França pós-napoleônica, nos mostra aqui nessa página
que é fácil constatarmos as transformações que o planeta vivenciou desde os tempos idos, desde os tempos do Eclesiastes, há 935 anos antes da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, até os dias de hoje, em que inegavelmente o mundo prosperou em todos os aspectos. E as conquistas da tecnologia e da ciência que nós observamos em pleno início do século XXI nos mostra de maneira muito clara os padrões de evolução que em muito pouco tempo o nosso planeta alcançará, com a multiplicação dos conhecimentos em todas as áreas da ciência e principalmente quando as criaturas compreenderem finalmente que as duas asas que nos levam à santificação, à elevação, são as asas do conhecimento, mas também as asas do amor. Nós não atingiremos essas culminâncias apenas com uma delas. Teremos sim que nos transformarmos numa sociedade de gênio, numa sociedade evoluída, numa sociedade em que as doenças estarão, principalmente as doenças hoje incuráveis, estarão sendo curadas. Uma sociedade em que as diferenças já terão sido extirpadas, em que irmãos não morrerão mais de fome, ao passo que outros tantos morrem por excesso de alimentação, especialmente no hemisfério norte do planeta. Nós viveremos uma sociedade em que a cultura estará sim de braços dados à multiplicação dos conhecimentos e da civilização para todos aqueles que habitam em nosso planeta. Esse mundo não tardará a acontecer, porque as sementes que farão germinar essa árvore frondosa já estão plantadas há 2000 anos e passaram a ser regadas e adubadas a partir da vinda maciça dos espíritos que auxiliam Cristo na transformação desse planeta, ajudar que as ideias de Jesus agilizem o processo de transformação da Terra. Os espíritos, como diz aqui o cardeal François Nicolas Madeleine, estão auxiliando Jesus aos montes, aos milhares, às centenas de milhares, em todos os rincões do planeta, para que o Evangelho de Jesus respire vida nova, ares novos e finalmente promova maciçamente a transformação dos corações das criaturas humanas. Meus irmãos, nós precisamos dar a nossa contribuição para a construção desse admirável mundo novo. Nós carregamos a experiência de termos fracassado profundamente no passado. E não é à toa que hoje nós nos reunimos aqui nessa casa e em casas como esta, que se contam aos milhares no Brasil e no mundo, para podermos compreender o Evangelho de Jesus à luz da continuidade da vida, à luz da razão espírita cristã, à luz de uma fé raciocinada que nos explica a razão do nosso sofrer, que abre, descortina a esperança de uma nova existência, onde nós encontraremos aqueles que um dia nós amamos profundamente aqui na Terra, mas que se foram pelas injunções reencarnatórias que cada um de nós traz no concerto da nossa existência. Uma fé que nos auxilia não sermos apenas criaturas solidárias, umas para com as outras, mas que sejamos, de fato, criaturas que amem o seu próximo, de modo a auxiliar o próximo em quaisquer circunstâncias que esse próximo esteja, especialmente aquele que a família humana consagrou para viver ao nosso lado. E, portanto, meus irmãos, auxiliando com a ajuda de Jesus a construção desse admirável mundo novo, nós teremos então, cumprindo essa tarefa de transformação, cumprido de nossa parte
o dever essencial que nos cabe aqui na terra. E é possível que todos nós possamos fazer isso? Claro, é possível. A capacidade de transformação que todos nós temos é imensa. Uma criatura redimida redime o mundo para Deus, como nos dizem os espíritos superiores. E para que nós possamos fazer isso, basta apenas uma decisão pessoal de combatermos especialmente o egoísmo que está dentro de nós. Todos somos capazes de contribuir com o nosso tempo para a melhoria desse tempo. E para demonstrar isso de maneira bem clara, eu trago aqui para vocês, e com essa lição eu termino a minha participação, um belíssimo ensinamento de Meio Lúcio, trazido pela psicografia santa do nosso querido e saudoso Francisco Cândido Xavier, do livro Jesus no Lar, em que mostra que todos nós temos a capacidade e o gênio dentro de nós, representando aí as inúmeras possibilidades latentes que Deus nos concedeu, bastando apenas que nós germinemos essas possibilidades e façamos com que elas floresçam em benefício daqueles com os quais nós convivemos. E esse ensinamento tem o título de A Glória do Esforço. Peço apenas alguns segundos aqui para localizar, é isso que eu pedi aqui na minha. Muito bem, meus irmãos. Relacionava Tiago, filho de Alfeu, também conhecido como Tiago Menor, né? O Tiaguinho, as dificuldades naturais na preparação do discípulo, quando várias opiniões se fizeram ouvir sobre as dificuldades do aprimoramento. Todos nós, às vezes, alegamos a dificuldade de vivermos aqui em sociedade. É muito difícil viver, o fulano não me compreende, né? Eu não consigo viver sequer direito dentro da própria família, onde não sou compreendido. É um desafio constante nós nos prepararmos como discípulos de Jesus aqui na terra, quando nós temos dificuldades que começam dentro de casa e que às vezes nós não sabemos vencer. E Tiago reclamava exatamente disso naquele tempo. É quase impossível praticar as lições da Boa Nova num mundo avesso à bondade, à renúncia e ao perdão, concluíam os aprendizes de Jesus de uma maneira geral. A maioria das criaturas alegram-se na avareza e no endurecimento. Meus irmãos, mudou muito pouca coisa dentro de Jesus para agora. Essas mesmas situações nós encontramos aqui na vida. E nós temos que nos esforçar para que não sejamos nós os protagonistas desse tipo de comportamento. Que não sejamos nós aqueles que dificultam a vida dos nossos irmãos. Nós temos que nos esforçar para sermos facilitadores do viver. Significa o quê? Significa nos esforçarmos para poder ajudar aqueles a conviver conosco e a conviver com os outros. Registrava o mestre a conceituação que era despendida ali pelos seus companheiros e significativa quietude. Jesus primeiro ouvia as pessoas. Quando Pedro então o convocou diretamente para opinar sobre o assunto, Jesus refletiu alguns instantes e ensinou. Entre ensino e aproveitamento, tudo depende do aprendiz.
Ou seja, entre o ensino que se dá a todos, Jesus ensinou e ensina a todos nós de maneira igual, mas o aproveitamento vai depender de cada um de nós. O aproveitamento, o esforço, o aproveitamento e os resultados vão depender do nosso esforço. E aí veja o que Jesus então contou com toda a brandura que ele era peculiar. Existiu no tempo de Davi um grande artista que se especializara na harpa com tamanha perfeição que várias pessoas importantes vinham de muito longe a fim de ouvi-lo. Grandes senhores, com as suas comitivas, descansavam de quando em quando junto da moradia dele, cercada de arvoredos, para escutar-lhe as sublimes improvisações. Então ele era um virtuoso. Ele tocava a harpa com tanta beleza que ele sensibilizava todo mundo. Pessoas vinham de longe para poder escutar as suas áreas. O admirável mestre fez renome e fortuna, parecendo a todos que ninguém o igualaria na terra na expressão musical a que se consagrara. Em seus saraus e exibições, possuía em seu serviço pessoal um servo, um escravo, aparentemente inábil e atoleimado, que servia água doce e frutas aos convidados e ouvintes, e que jamais conversava, fixando toda a atenção no instrumento divino, como se vivesse fascinado pelas mãos que o estangiam. Então aquele artista, durante as suas exibições, ele tinha um escravo que era tolo, era muito limitado aparentemente, sem habilidades, e que servia água e doce para os que estavam presentes, mas que prestava atenção danada lá nas mãos habilidosas, artistas, que tangiam aquele instrumento maravilhoso. Muitos anos correram, quando certa noite o artista volta de inesperado ao domicílio, vindo um banquete de um amigo nas vizinhanças, e com indizível espanto assinala uma celeste melodia no ar. Alguém tocava magistralmente em sua casa solitária, qual se fosse um anjo exilado aqui no mundo. Quem seria o estrangeiro que ele tomava o lugar? Então ele chega em casa e ouve uma melodia maravilhosa e fica impressionado, fica fascinado com aquela melodia e pergunta, que vinha da sua casa, e pergunta: meu Deus, quem é o estrangeiro que tomou meu lugar e está tocando a harpa dessa maneira? Em lágrimas de emoção, por pressentir a existência de alguém com ideal artístico muito superior ao dele, avança devagar para não ser percebido e, sob intraduzível assombro, verificou que o arpista maravilhoso era o seu velho escravo tolo, e que, usando os minutos que lhe pertenciam por direito e sem incomodar a ninguém, exercitava as lições do seu mestre, as quais emprestava desde muito tempo todo o seu vigilante amor em comovido silêncio. Foi então que o artista magnânimo e famoso libertou-o e conferiu-lhe a posição que por justiça merecia. Diante da estranheza dos discípulos, que se calavam confundidos, o mestre concluiu: a aquisição de qualidades nobres é a glória infalível do esforço. Toda criatura humana que usar as suas horas que dispõe na harpa da vida, correspondendo à sabedoria e à beleza com que o nosso Pai se manifesta em todos os quadros do mundo, depressa lhe absorverão a grandeza e as sublimidades, convertendo-se em representantes do céu para seus irmãos e a humanidade. Quando a criatura, porém, somente trabalha na cota de tempo que lhe é paga,
pelas mordomias, ou seja, pelas oportunidades da terra, sem qualquer aproveitamento das largas concessões de horas que a divina bondade lhe concede no corpo, nada mais receberá além da remuneração transitória do mundo. Meus amigos, meus irmãos, nós todos temos a oportunidade de transformarmos as nossas vidas. Já estarmos aqui já é o início disso. Até algum tempo atrás, estávamos numa hora como essa, praticando outro tipo de ação, tendo outro tipo de comportamento. Já somos capazes, graças a Deus, de nos reunirmos não para prejudicar o nosso semelhante, mas para refletir sobre os ensinamentos de Jesus. Isso é um passo significativo em nossas vidas, mas não é o derradeiro passo. Ainda não é o que modificará a superfície do planeta e nem a psicosfera do nosso planeta. O que de fato modificará o mundo em que nós vivemos é a nossa influência pessoal. É aquilo que silenciosamente nós fazemos de nossas vidas. É o comportamento que nós passamos a ter definitivamente associado ao esforço de compreendermos a lição do grande artista do universo, que é Deus, para podermos viver aqui na Terra em consonância com seus ensinos, sem nos contradizermos, sem dizermos uma coisa e fazermos outra completamente diferente. É esse, meus irmãos, o desafio que nos espera, como diz aqui o cardeal da nossa missão desta noite, para que nós possamos ajudar a Jesus a mudar o mundo. E volto a dizer, a partir de um ensinamento que recentemente recebi e do qual não esqueci. Jesus não está preocupado com o esforço que nós fazemos para modificar a vida dos nossos semelhantes. Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, está muito mais preocupado com o esforço que nós fazemos para mudar as nossas vidas. É por isso que a doutrina espírita não se preocupa com salões cheios, auditórios repletos de criaturas que ainda não podem conhecer na essência o pensamento genuíno de Jesus, revivido aqui na Terra, sem as práticas funestas que nós introduzimos nesse pensamento ao longo dos séculos que se sucederam após a vinda do Cordeiro Divino. Sem os dogmas, sem os rituais, sem as estruturas de comando e poder que se estabeleceu para as religiões aqui na Terra, concebendo o pensamento do Cristo simples, genuíno, da maneira que Ele nos ensinou, fazendo isso que nós estamos fazendo aqui, nessa e em outras noites, ou seja, conversando entre nós, trocando impressões, trocando vibrações e permitindo que esses ensinamentos aos pouquinhos ingressem em nossos corações para definitivamente mudarem as nossas existências. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda a dor. Com essa convicção, com a convicção da certeza, meus irmãos, minhas irmãs, da misericórdia de Deus em nossas vidas, que se expressa em todos os minutos da nossa existência, é que nós pedimos a Jesus que continue amparando esta e outras casas espíritas pelo Brasil e pelo mundo, porque é o pensamento dos espíritos, revivendo os espíritos superiores, revivendo os ensinamentos de Jesus, que estão tocando os nossos corações e aos poucos nos transformando em bestas feras de que fomos em vidas passadas, para criaturas mais identificadas com o ideário do Cristo
que fundamentalmente se baseia no amor a Deus e no amor ao próximo como a nós mesmos. Que Jesus abençoe a vida de todos vocês aqui presentes, que Jesus ampare a vida de todas as famílias, todos os nossos familiares, daqueles que sofrem, daqueles que se encontram hospitalizados, daqueles nossos amores que já partiram para a vida espiritual. Que Deus ampare aqueles que se encontram aí perambulando pelas ruas, passando privação dos bens mais básicos para a sua vida, daqueles que se encontram em privação de sua razão, de sua consciência, daqueles que são presos sem terem culpa aparente por males que talvez não tenham cometido. Que Deus ampare a vida dos poderosos, cujas decisões afetam a vida de tantas pessoas. Que Deus ampare os humildes, para que a sua humildade continue a reverberar no seu sentimento e influenciar a cada um de nós aqui presentes nessa encarnação. Que Deus abençoe os espíritos superiores que auxiliam a Jesus no grande projeto de transformação do nosso planeta. Que Deus ampare as nossas vidas, que assim seja. Senhor Jesus, Mestre amado, Mestre divino, agradecemos mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui reunidos nessa casa de oração, estudo e trabalho, para mais um estudo do Seu Evangelho, esse roteiro certo para nossas vidas. Que possamos, Senhor Jesus, perseverar cada dia mais, buscando tirarmos do nosso coração todo tipo de vício, como o egoísmo, o orgulho, a vaidade, de nos tornarmos pessoas melhores. O Senhor abençoe os nossos esforços, fazendo com que, nos impulsionando a buscarmos cada dia mais esse objetivo. Agradecemos, Senhor Jesus, pelo tema da noite, aos nossos irmãos que expuseram de forma tão clara para nós, pedindo ao Senhor, continue abençoando a todos os trabalhadores dessa casa, todos os tarefeiros, para que possamos todos juntos, coesos, numa mesma sintonia, buscarmos cumprir da melhor forma possível aquilo que o Senhor nos confiou. Rogamos, Mestre amado, ainda que o Senhor se compadeça de todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, e de todos os nossos irmãos em dores e sofrimentos, como disse agora o nosso irmão Yuri. Que a sua bondade, que a sua misericórdia seja conosco em todos os momentos de nossas vidas, hoje e sempre, que assim seja. Com esta rogativa, em nome de Deus, de Jesus, nosso Mestre amado, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, de estudo e trabalho, dos nossos amigos e benfeitores espirituais, nós estamos encerrando os nossos estudos evangélicos e doutrinários dessa noite, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Agora faremos a fila para tomarmos o passe. Boa noite a todos.